Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sou Edson Silva e esse é o nosso, grupo de estudo Franz Fanon. Não se, surpreenda, não se assuste. Eu também sou mediador, do grupo de estudo de filosofia da moral e ética do Genefil, mas também estou nessa empreitada de estudar Franz Fanon, porque é um pensador, fora de série, extraordinário, que tem muitas contribuições para nossos dias, certo? Para a atualidade. Principalmente quando a gente vai pensar as consequências do colonialismo e do racismo, né? De como esse racismo, enquanto um processo de desumanização racionalmente organizado, acaba produzindo sujeitos subalternizados, né? Tenta aviltar de todas as formas esse sujeito. E isso, obviamente, vai gerando uma série de problemas, entre eles complexos, complexos de inferioridade, complexos de superioridade, narcisismos, tipos de narcisismo. E o Fanon é o cara que faz essa análise, faz tem uma grande compreensão, certo, de psicanálise, e acaba tecendo uma crítica, mostrando que o processo de colonização ele não é apenas geográfico, físico, mas ele também é psicológico e ontológico, do ponto de vista que até o nosso inconsciente acaba sendo moldado pela violência colonial, do ponto de vista que até a nossa forma de ser, de existir, também ele é moldado por esse processo extremamente violento e brutal, Então, notem que a gente começou, no último encontro, a falar do livro que talvez brancas, E é muito interessante a gente já parar para refletir acerca do próprio título que o livro carrega. Pele negra, mas a máscara é branca, Por que uma máscara branca cobrindo a pele negra, Impedindo do que a pessoa negra, se olhar no espelho, se enxergue. Então, o Fanon, ele já está, querendo trazer com essa metáfora pele negra, mas tem uma máscara branca, né? Ele já está querendo trazer alguma coisa com isso. E talvez seja a questão, de humanização. Quem é o ser humano de fato, Quem é tratado enquanto tal? Quem tem os seus direitos respeitados pelas instituições dentro dessa articulação, estatal, institucional, que acaba tratando uns enquanto seres humanos em detrimento de outros que são menos humanos do que o, né? Então, talvez o Fanon ele é um cara que vem da Martinica, é um cara que vai lutar ali na Segunda Guerra Mundial pela França, Martinica é colônia da França. E ele pensa que por ter lutado do lado dos franceses, ele era um cidadão francês igual. Mas aí, quando ele vai para a Sorbonne, para a Universidade de Paris, ele se descobre negro. Ele vê que ele entende que ele não é um humano tal qual os outros, por assim dizer. E isso é tão forte, tão pesado nele, que chega ao ponto dele abandonar ali a Sorbonne, a Universidade de Paris, e ter que ir para Lyon. Mas é onde ele encontra o Merleau-Ponty, É quando ele vai ter aulas com o Merleau-Ponty, Já temos aqui o leitor levantando a mão. Sinta-se à vontade a comentar, leitor. Então, na verdade, o Fanon tinha como título original o Ensaio sobre a Desalienação do Negro. Quem deu o título, a sugestão de título de Pele Negra, Máscaras Brancas, foi o editor da Tempos Modernos. É o editor lá que publica os existencialistas dessa turma aí, que o Fanon publicou. O Fanon publicava na presença africana e na Tempos Modernos. Eu preferia essas publicações aí, uma revista católica. Ele também publicava uma revista católica progressiva de esquerda. Tanto é que quando ele vai para Argélia, a ponte de contato dele com a FLN são grupos de católicos de esquerda.
é uma coisa, né, uma curiosidade, né, interessante. Algumas pessoas ainda não tiveram essas questões biográficas. Aí Muito bom. Fanon, ele descobre o racismo, já na Segunda Guerra Mundial, porque é uma diferença de tratamento, dos soldados negros, né. Primeiro que tinha, né, antes, né, ele relata que havia um racismo dos negros da Martinica com os senegaleses. Isso ele relata já no Pele Negra e Mãos Brancas desse tratamento, né, que essa visão, né, por causa que na Martinica tinha esse processo de aculturação, que a educação francesa era dada e eles aprendiam a falar frases como nós, os gauleses, se aprenderem como membros da França, desse conhecimento da França. Então era um clima só da França, tanto é que o Ame Cesare tinha dificuldade de ser aceito na Martinica, porque ele chegou com uma proposta chocante, elogiar o negro, porque o negro era considerado uma coisa feia e tudo mais, né, e as pessoas tinham, o sonho desse processo de embranquecimento, tanto é que a gente vai ver isso nos 2 capítulos aí sobre o homem e a mulher branca, e a mulher negra e o homem branco. Apesar das críticas aí ao capítulo sobre a mulher, né, a gente pode abordar mais à frente. Aí ele vai para a Segunda Guerra, né, explode a Segunda Guerra. Tem esse negócio também, né, por causa que a Martinica vai conhecer o racismo, por causa que como os franceses, os soldados franceses vão fugir para a colônia, para a Martinica da Segunda Guerra Mundial, que depois que a França está sendo ocupada pelo nazismo, fogem para lá, e os soldados martinicanos são extremamente racistas e misógino, né? É uma combinação muito básica ali, né? Por causa que aí vem um abuso das mulheres, a divisão ali, a diferença de tratamento, mas o Fanon ainda está carregado pelos ideários de fraternidade, amor, liberdade, né? Da França e diz: eu vou lutar pela libertação dessa desgrama aí. E também, né, quem foi para essa guerra, né, das colônias acreditava que ia ganhar alguma coisa, né? Que reconhecimento também, que teve reconhecimento sobre essas questões. Aí Fanon descobriu ali a diferença de tratamento, descobriu que a galera das colônias era transformada em bucha de canhão ali, né? Vanguarda, quem estudou essa questão na Segunda Guerra Mundial das forças de defesa ali, né? Porque uma das coisas que quase ninguém estuda é a ação do nazismo também na África, né? Se estuda mais a guerra dentro da Europa, né, que foi o principal, né, mas tem também a ação ali na África e tudo mais. E aí havia essa diferença de tratamento, e o Fanon já lutou nessa guerra, teve honrarias, mas teve esse reconhecimento ali da divisão, né. Ele já volta da Segunda Guerra extremamente impactado, a visão dele mudou completamente e tudo mais. Daí ele vai para a França para estudar medicina, ele primeiro escolhe o curso de dentista. Aí, depois que ele passa para psiquiatria e muda de cidade. Aí é uma coisa que os biógrafos discutem, por causa que ele preferiu não ficar no meio da metrópole, na parte mais movimentada, junto com outros negros do movimento negro, e resolveu partir para uma área onde tinha menos negros, né. A gente sabe que ele frequentou os cursos do Merleau-Ponty, mas ele não foi aluno do Merleau-Ponty. Assim como eu acreditava que o Fanon foi aluno do Césaire, mas ele não foi aluno do M. Césaire. Mas ele participou da campanha do Césaire pela presidência da Martinica. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Aí ele já está politicamente engajado. O que acontece na França é um processo que o Foucaultiano Frederic Groys vai até relata no livro A Vergonha, um sentimento revolucionário, que é o que o Fanon coloca como um momento de choque de reconhecimento já dentro da metrópole, que aí o trem já tem a Segunda Guerra Mundial, já tem o processo do próprio reconhecimento da Martinica, já tinha explodido aí o movimento de autores surrealistas, a ala negra do surrealismo, que inicia essa renovação esse renascimento ou nascimento de um movimento artístico e intelectual de negros de língua francesa,
e é espiado tanto no movimento dos negros americanos, quanto no surrealismo, surge aí movimento de negritude, e aí ele vai para a França, ali ele entra em contato com o existencialismo. Ele gostava muito de assistir às peças do Sartre, principalmente. Tanto é que as duas peças dele, as mãos, como é que é mesmo o nome das peças? Deixa eu ver, eu tenho que pegar o livro para lembrar o título. Eu sei que um é o Olho de Safogo e o outro é Mãos Paralelas. Eu sabia, mas eu tive que pegar por causa que eu fiquei em dúvida, né? Essas são as duas peças do Fanon ou do Sartre, Leiton? Não, do Fanon. As duas peças do Fanon que tem um caráter tanto surrealista, né? Por causa que isso é uma coisa, né? O Fanon diz que o seu reconhecimento é muito importante para ele, para o reconhecimento dele como negro, essas peças dos surrealistas negros, principalmente Leopold Sédar Senghor, que é com quem ele vai brigar depois, e o do Aimé Césaire. Foram muito importantes para ele se reconhecer como negro. Foi muito importante para a época também, né? Por causa que Leopold Sédar Senghor virou até presidente de um país aí, e só que as posições políticas dele desagradaram enormemente Fanon, além do fato dele não ter tido coragem de prefaciar um livro do Fanon, né? Então tem essa questão aí da covardia dele também. E aí tem o livro Pele Negra nas Crônicas foi um título aí voltando, foi um título dado como sugestão pelo editor pela editora chamado Maspero. Daí vem o título Pele Negra Máscaras Brancas. Ô, Leitor, tu lembra que o Fanon tentou submeter esse texto como sendo texto, né, de conclusão de curso de doutorado, não era isso? Ou de graduação, eu não me lembro bem. E aí esse texto foi rejeitado, né? E aí ele acabou. Ele nem chegou a apresentar. O orientador dele convenceu ele a não apresentar. Principalmente por causa que o texto ele rompe, tipo, ele tá no curso de psiquiatria. Aí o texto que ele apresenta em uma semana é aquele que a gente vai ler ele ainda nos escritos psiquiátricos. Só que o Pele Negras e Máscaras Brancas, ele traz psicanálise, e lembrando que psicanálise ainda sofreu um certo preconceito ali na época, traz antropologia, traz literatura, filosofia. Aliás, os antropólogos que o Fanon usa são surrealistas, então isso é outra coisa aí, né? Destruição. O Pele Negra Branca lembra um pouco o Platão. Eu sei que tem um trabalho que o Davidson Faustino apresentou para a gente, que eu acho que nunca foi traduzido, está em inglês. Uma tese comparando Pele Negras, Máscaras Brancas com a Divina Comédia de Dante. Sim. Depois eu vou pedir para o Davidson me mandar esse trabalho de novo, que eu achei ele muito interessante. A gente vai ter que utilizar o Google Tradutor, né? Mas ele tem uma tese bem grandinha, mas ela é muito interessante. Aquele Mbembe é o aquele Mbembe que faz a comparação do Pele Negras Máscaras Brancas com Platão. Porque Platão, assim como Nietzsche ressaltou, né, o que o Platão fez é misturar vários gêneros ali, os diálogos com o teatro, porque ele tem o teatro, a retórica, o épico, e o Platão inventa um novo gênero, porque os diálogos de Platão são um gênero inédito ali na época ali. Aí o Fanon ainda introduz o gênero ensaio, com base em Montaigne. Para quem não sabe, Montaigne é o único filósofo da antiguidade que não é considerado um colonialista. E ele é o inventor dos gêneros ensaios. Aí o Fanon carrega os elementos do ensaio
do existencialismo, né? Principalmente a fenomenologia, falando que a gente tem que comprar aquele livro de fenomenologia em Fanon. Esse, né? Sim, temos. Esse aí a gente tem. Mais uma vez ficando os mais pobres, porque aquele livro está uns As R$ 170. editoras estão cada vez mais ricas, né? Porque a gente sai como eles vão publicando, a gente sai atrás, né? Aí ele fez o curso, ele frequentou os cursos do Merleau-Ponty, que eram cursos ali. Então significa que o Fanon, mesmo ele tendo procurado se isolar, ele frequentou os principais pontos de. Ele frequentou toda a intelectualidade da época ali, né? Tanto na ala artística, quanto na ala intelectual, quanto científica também. E ele também discutiu com os surrealistas sobre saúde mental. E ele foi aluno. A primeira mulher que ele teve relacionamento na França foi uma mulher branca. O pai dessa menina era do movimento antipsiquiátrico. Agora não lembro o nome dele. Nem Nossa. dela. Com nomes eu sou difícil. Caramba, velho. Eu não sabia que existia um movimento antipsiquiátrico, não, velho. Mas é bom saber que existia na França. Isso quer dizer que Não, quando. é bem anterior, tipo, a influência do Fanon é Só uma coisa, o movimento modelo que ele adota, que é antipsiquiátrico. a psicoterapia institucional, é a Ah, influência do François Tosquelle. Só que ele vai conhecer o François Tosquelle depois da conclusão de curso, quando ele vai fazer residência num hospital. E ali ele vai encontrar o Tosquelle. O Tosquelle, ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Ou seja, a psicoterapia institucional que o Fanon aplica surgiu dentro de um evento revolucionário anarquista da Espanha, na Guerra Revolucionária da Espanha contra o Salazar. Porque antes do nazismo e o fascismo italiano explodir, a primeira guerra contra o fascismo dentro da Europa foi dos anarquistas e as facções marxistas lá, trotskistas e republicanos contra o regime de Salazar, que foi resgatado graças ao apoio da Itália e da Alemanha. E as potências capitalistas conseguiu esmagar a revolta anarquista socialista ali da Aí muitos falam que aquilo ali foi o último evento. Ah, meu gato derrubando as coisas. Ali foi o início do. Foi o último evento que é conhecido como a comunização. Que a comunização volta décadas depois aí, 10 anos depois, 20, 20 anos depois da morte de Fanon, se inicia o processo das teorias da comunização. Aí outra coisa, né? Tanto o Debson Faustino quanto eu tentou buscar qual a relação de Fanon com o maio de 68, qual a relação de Fanon com a autonomia italiana, porque a autonomia histórica surge na Itália ali nos anos 70. Aí a gente sabe que um dos amigos do Fanon, que foi responsável porque o primeiro país a traduzir as obras do Fanon, né, do francês para outra língua, foi na Itália, e foi por causa desse amigo do Fanon. E esse amigo do Fanon, que é Renault, ele é filho do dono, ele era filho do dono da empresa Renault, só que ele renegou o negócio familiar e foi trabalhar pela Revolução. Tanto é que ele financiava os livros do Fanon e tudo mais, era considerado perigoso na França também. Nossa. Ele criou o primeiro instituto de estudos de Fanon após a morte do Fanon, né, que é da Itália. E esse cara, ele também está envolvido com a autonomia italiana. Então, a ligação do Fanon com a autonomia italiana é fácil também. E também porque ali na Itália temos o grande nome da antipsiquiatria, que como é que é mesmo o nome dele? Tá vendo? E ele é um cara dos mais importantes da antipsiquiatria. E ele é fanoniano. E a galera não lembra, não pesquisa isso também. Era fanoniano. Assim como o Guattari também era fanoniano. Todos esses caras também tiveram influência do François Tosquelles, que criou a psicoterapia institucional. Não foi mesmo o nome dele? Caracas. Tá querendo comprar o livro dele. Sei lá, fugiu da minha mente lá. Depois eu mando no grupo lá os livros dele. Puta que pariu, como é que fugiu da minha mente assim?
Relaxa, daqui a pouco regressa a mente. Mas, assim, isso tudo ajuda a contextualizar, né, o ambiente que o Fanon acabou produzindo e publicando, né, Pele Negra das Máscaras Brancas, que, né, foi bom você colocar isso, o trabalho de conclusão de curso dele, foi rejeitado pelo orientador, né, e ele acabou, né, engavetando e posteriormente já, né, apresentou o trabalho lá para concluir o curso e posteriormente ele vem a publicar, né, esse daqui que era antes um ensaio sobre a alienação ou desalienação do negro. A desalienação do negro. Aí mais uma fofoca de intriga, né? Ah, O Octavio Manoni, né, que escreveu é um ensaio sobre a colonização. Ele escreveu um ensaio da colonização e ele se negou a fazer o prefácio, acho que foi do ano quinto da Revolução Argelina, porque poxa. ele achou. Nossa, ó, o desgraçado meu gato, ele derrubou os livros no chão e agora está usando de travesseiro. Passado. Ele se negou a fazer. O Octavio Manoni mesmo. Ele se negou a fazer. Eu até comprei esse livro dele também. Se negou a fazer o prefácio do livro do Fanon porque ele achou que o Fanon, no Pele Negras e Máscaras Brancas, tinha copiado o livro dele, né? As ideias dele, por causa que as ideias deles tinham sido muito parecidas, e um sem ler o outro. Deixa eu ver aqui. Tá até no meu carrinho aqui. Rapaz, ele está acusando o Fanon de plágio, assim, É muito comum, né? Todos os autores ficam acusando um ao outro de plágio. Na história da filosofia, o que tem de barraco e confusão não tá no gibi. Parece meu bairro aqui, no final de semana. Não, mas é assim, né? É assim. A galera, né? Uh, Deixa eu ver bem, aqui. Eu coloquei no meu carrinho o trem. Albert Memmi, olha, eu tô acusando o Octavio Manoni. O Octavio Manoni é outro cara. O Octavio Manoni é o cara que o Fanon vai criticar aí no Pele Negras Máscaras Brancas como a psiquiatria colônia antes, porque o Octavio Manoni, ele tem boas intenções, só que o Fanon fala assim, não, mas ele tem muito erro aqui, né? Porque ele volta com a teoria do complexo de inferioridade do colonizado. Aí o Fanon vai contestar essa tese do Manoni. Aqui, ó, minha memória boa, confundida, né? boa, boa. Tu lembra o Quem, quem, argumento fez, para. quem fez o livro que... Porque esse livro também lembra, é bem parecido com as teses de Fanon, é o Retrato do Colonizado precedido do retrato do colonizador. É que nesse livro, igualmente, Fanon, ele vai falar que dentro mesmo das colônias também se criou uma espécie de hierarquização. E é uma coisa que o Fanon está tratando ali, né? Porque o negro da Martinica tem o racismo com os negros senegaleses. Para ele, aquele ali é negro. Eu não sou negro. Aí, quando ele vai para a França, que ele vai reconhecer que para eles não faz diferença se você é senegalês, é tudo preto, pá, né? Aí o Octavio Manoni tá falando isso, só que o Octavio Manoni, aqui de novo confundido, o Albert Memmi está falando isso em relação à Argélia também, por causa o que acontece na Argélia, como Fanon a gente viu nos textos lá ele também, a Argélia também é multirracial ali, né? Tem os árabes, os Kabila, os berberes, os judeus, né? Mas como os judeus foram colocados ali nessa escala de privilégio, é uma política, né, de divisão dos países coloniais, né, criar uma divisão entre os próprios grupos para Sim, ficarem contra os outros. Eles criaram um certo sistema de privilégio para os judeus nativos, né, por causa que antes da França vir colonizar, né, a Argélia já era multirracial. A Argélia também era um perigo para a Europa porque era porto dos piratas e os piratas são os primeiros a fazerem algo que é chamado realmente de uma democracia ali. Também os piratas tinham uma mania de atacarem navios negreiros e libertar os escravos e recrutar a população, e muita gente fugia da Europa para deixar de ser cristão, se converter a outra religião e para se tornar pirata, né? Eu adoro pirata, né? Deu para perceber. Pirata eu gosto. Me mete medo. anarquista, né? Anarquista é assim. É. Nada contra, Aí, nada contra. a Algéria é o berço de um grande movimento pirata que abalou. Um livro que eu indico para vocês sobre piratas
é do Peter Lambert Wilson, que ele vai falar exclusivamente da pirataria da Argélia. E você vê que até na capa do livro aqui, né, tem pessoas Nossa, negras e tudo mais, aí contando a história da pirataria dos corsários argelinos. Isso é um livro muito utopias. bom, né, Toneta? Quem gosta muito desse livro aqui é o Walter Lippert, que escreveu aquele livro Fanon e a Revolução Argelina, que eu até tenho, que eu ganhei dele também, só que eu ganhei a edição que foi publicada por uma editora portuguesa, capa dura. Tá aqui. Aí foi lançada agora uma nova edição pela Autonomia Literária desse livro aqui. Tem PDF também lá no Drive do grupo. Ah, eu sei qual é. Só que é esse daí, só que eu não tenho ainda, né? Mas teve aí, Ele eu espero. publicou primeiro pelas Ciências Revolucionárias, depois essa editora Ciência Revolucionária faliu, né, recentemente, mas também, né, eles tinham uma administração muito ruim, diga-se de Acontece. passagem. Bem, vamos lá, Ah, vamos ao texto agora. Né? bora. Depois dessa introdução que tivemos aqui, né, do leitor, é um cara que tem muita bagagem, que tem muita, né, muita leitura mesmo, entendeu? Sobre Fanon e sobre outros temas também, né? E aí a gente está lendo né, a nossa introdução aqui do Pele Negra Máscaras Brancas, onde exatamente a gente parou, foi exatamente nessa parte aqui, né? Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Este livro deveria ter sido escrito há 3 anos, mas então as verdades nos queimavam. Hoje, elas podem ser ditas sem hesitação. Essas verdades não precisam ser jogadas na cara dos homens. Elas não pretendem entusiasmar. Nós desconfiamos do entusiasmo, né? Cada vez que o entusiasmo aflorou em algum lugar, anunciou o fogo, a fome, a miséria e também o desprezo pelo homem. O entusiasmo é, por excelência, a arma dos impotentes, daqueles que esquentam o ferro para malhá-lo imediatamente. Nós pretendemos aquecer a carcaça do homem e deixá-lo livre. Talvez assim cheguemos a este resultado: o homem mantendo o fogo por autocombustão. O homem liberto do trampolim constituído pela resistência dos outros, ferindo na própria carne para encontrar um sentido para si. Apenas alguns dos nossos leitores poderão avaliar as dificuldades que encontramos na redação deste livro. Em uma época em que a dúvida cética tomou conta do mundo, em que, segundo os dizeres de um bando de cínicos, não é mais possível distinguir o senso do contrassenso. Tornar-se complicado descer ao nível onde as categorias do senso e contrassenso ainda não são utilizadas. O negro quer ser branco, o branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Alguém levantou a mão? Vitor? Vitor? Opa, eu estava escrevendo no chat. Descer as categorias do censo é igual a descer aos infernos, aos. É por causa que ele está fazendo meio que uma citação indireta, uma paródia do Dante, da Divina Comédia. Hum, Ele está falando descer as categorias, até porque também tem esse voltar-se para dentro de si. Porque o Pele Negras e Máscaras Brancas tem uma carga autobiográfica de experiência e de vida aí que ele está trazendo também.
meio que funcionou também como uma autoanálise. Ah, entendo, entendo. Bom saber, bom saber. Prossigo? Sim, sim. Aí eu também estava mostrando aí, dá para ver aí a relação dele com a literatura também, né? Que ele trouxe toda uma carga poética e tal. Sim, sim. E aí tem um Utiliza muito momento, né, bem polêmico, metáforas, né? porque o Fanon aí se mostra um humanista. Mesmo que ele está fazendo toda uma crítica ao humanismo, ao iluminismo, essas categorias, ele está mostrando aí que esse humanismo, ele está querendo partir rumo a um verdadeiro humanismo, né? Então, por isso que ele fala de um pós-humanismo também. Aí, obviamente que os movimentos de hoje, tipo afropessimismo, pensamento negro radical, Denise Ferreira da Silva, se voltam para um anti-humanismo. Mas Fanon tá aí não numa rejeição da heranças do iluminismo, né? Jogar diriam, né, jogar água com o bebê fora, mas fazer toda uma Exato. crítica ao humanismo europeu para fundar um verdadeiro humanismo, para alcançar um verdadeiro universal, porque, como a gente lembra, né, ele também quer destruir essa identidade que nos foi imposta da negritude. Mas aí, né, papo para a gente desenvolvendo durante a leitura. Perfeito, perfeito. Continuando, o negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Veremos ao longo desta obra elaborar-se uma tentativa de compreensão da relação entre o negro e o branco. O branco está fechado na sua brancura, o negro na sua negrura. Tentaremos determinar as tendências desse duplo narcisismo e as motivações que ele implica. No início de nossas reflexões, pareceu-nos inoportuno explicar as conclusões que serão apresentadas em seguida. Nossos esforços serão guiados apenas pela preocupação de pôr fim a um ciclo vicioso. Mas também é um fato. Alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito. Como sair do impasse? Há pouco utilizamos o termo narcisismo. Na verdade, pensamos que só uma interpretação psicanalítica do problema negro pode revelar as anomalias efetivas responsáveis pela estrutura dos complexos. Trabalhamos para a dissolução total desse universo mórbido. Estimamos que o indivíduo deve atender ao universalismo inerente à condição humana. Ao pretendermos isso, pensamos indiferentemente em homens como Gobineau ou em mulheres como Mayotte Capécia. Mas, para se chegar a esta solução, é urgente a neutralização de uma série de taras, sequelas do período infantil. A infelicidade do homem, já dizia Nietzsche, é ter sido criança. Entretanto, não podemos esquecer, como lembra Charles Odier, que o destino do neurótico está nas suas próprias mãos. Por mais dolorosa que possa ser esta constatação, somos obrigados a fazê-la. Para o negro, há apenas um destino, e ele é branco. Antes de abrir o dossiê, queremos dizer certas coisas. A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico, em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização das inferioridades. Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX,
Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia. De certo modo, para responder à exigência de Leconte e de Damey, digamos que o que pretendemos aqui é estabelecer um sócio-diagnóstico. Qual o prognóstico? Só uma coisa que é bem interessante, ele falar em filogenética, né, e ontogenética, e dizer que o que ele está fazendo é uma sociogenia, né? Então, ele não está fazendo nenhuma ontogenia, nenhuma filogenia. Isso é bem interessante. Isso por quê? Porque o Freud está dizendo que é um fator individual. E o Fanon ele vai deixar bem claro que o fator não é meramente individual, é coletivo. Né? Tem um quê de coletividade no problema de libertação da pessoa negra. E eu penso que isso daí chega até quando ele está colocando aquela dialética do reconhecimento hegeliana, né, entre o senhor e o escravo. Né? Eu penso dessa forma. Eu acho que a grande diferença quando o Fanon ele acaba, né, se apropriando da dialética hegeliana, ela consiste exatamente nisso daí, de dizer que, olha, ali é entre um indivíduo e outro. Aqui é entre uma coletividade, uma nação, um Estado e outro. Né? Ou seja, existe colonizadores que querem dominar, que querem aviltar aquela população, e existe uma população que quer se libertar de toda essa opressão. Né? Não é só eu, enquanto indivíduo, que vou lutar contra o meu senhor, mas eu, enquanto coletividade, que irei lutar para me libertar, tanto individualmente quanto coletivamente, do processo de colonização. Né? Óbvio que há passagens que vão deixar isso mais evidente na minha concepção. E aqui o leitor colocou no chat, sociogenia acaba sendo predecessor da esquizoanálise. A esquizoanálise do Derrida, não é isso? Do Derrida ali, não é? Deleuze e Guattari. Do Derrida foi ótimo, do Deleuze. Perfeito, perfeito. Certo? Queres fazer algum comentário ou queres que eu continue lendo, leitor? Continua. Vamos lá. Né? Qual o prognóstico? A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício. O negro deve conduzir sua luta em dois planos. Uma vez que, historicamente, ele se condicionou, toda libertação unilateral seria imperfeita, mas o pior erro seria acreditar em uma dependência automática. Os fatos, além do mais, se opõem a tal tendência sistemática. Nós demonstraremos. De uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. No plano objetivo, como no plano subjetivo, uma solução deve ser encontrada. E é inútil vir com ares de meia-culpa, proclamando que o que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham tomado os seus devidos lugares. É de bom tom proceder uma obra de psicologia por uma tomada de posição metodológica. Fugiremos à regra. Deixaremos os métodos para os botânicos e os matemáticos. Existe um ponto em que os métodos se dissolvem. E esse ponto, minha gente, fazendo um parênteses aqui, é a filosofia.
Voltando, gostaríamos de tomar posição sobre este ponto. Tentaremos descobrir as diferentes posições que o preto adota diante da civilização branca. Aqui, o selvagem do mato, entre aspas, não será levado em consideração. É que, para ele, certos elementos ainda não se tornaram significativos. Diante da convivência das raças brancas e negras, pensamos que existe uma assunção em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, visamos a sua destruição. Muitos pretos que se seguem, muitos brancos igualmente. Mas o fato de que eu me sinta estranho ao mundo do esquizofrênico ou do impotente sexual, em nada muda a realidade. As atitudes que me proponho a descrever são verdadeiras. Eu as encontrei um número incalculável de vezes. Entre os estudantes, os operários, os cafetões de Pingley ou de Marsella, identifiquei a mesma identifiquei a mesma componente de agressividade e de passividade. Esta obra é um estudo clínico. Acredito que aqueles que com ela se identificarem terão dado um passo à frente. Quero sinceramente levar meu irmão negro ou branco a sacudir energicamente o lamentável uniforme tecido durante séculos de incompreensão. A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo, sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro. E esse futuro não é cósmico, é do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum pretendo pre preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. Isso daqui é muito bom, velho. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui, é rapidinho. E é para ela que devo viver. O futuro deve ser uma construção sustentável do homem existente. Esta edificação se liga ao presente, na medida que coloco como algo a ser superado. Nossa, incrível, velho. Como escreve bem, pô, como escreve bem, né? Eu acho que o Evinaldo, estás aí? Não sei quanto. A gente tem bem pouquinho para acabar, né? Para acabar a introdução. Eu acho que a gente pode acabar, terminar essa introdução. O leitor tem que sair para o trabalho, né? E eu acredito que a gente pode seguir. Mas, gente, assim, só parando para comentar um pouco, porque eu preciso comentar essas palavras do Fronon, que elas têm um peso assim exorbitante, não só para a obra dele, mas para quem está lendo. É o Fanon dizer que, tipo, olha, eu não estou falando de nada temporal, eu não estou falando de algo que é universal do ponto de vista que é válido desde, sei lá, do primeiro ser humano, entendeu, até o último que irá existir. Ele não está fazendo isso, né? A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo, sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro, sendo ideal, tá? Ou seja, não é algo que necessariamente vai acontecer. E esse futuro não é cósmico, é do meu século, do meu país, da minha existência. Vê só. Eu Nossa. tenho uma dúvida. Pode ficar à vontade. Evanildo, não é isso? Eu mesmo. É, eu, eu queria entender se Francis Fanon ele tem uma visão estruturalista ou agencialista, no sentido de que ele enxerga o processo da diáspora, o processo do racismo,
enquanto um resultado que faz com que nós tenhamos uma resposta estrutural de um sistema específico, ou se as agências negras, as ações, a forma como o movimento negro luta contra esse processo racista, gere resultados, porque, querendo ou não, uma anula a outra. Se a gente está tratando do estruturalismo, por mais que as agências existam, elas vão no processo estruturalista do racismo, as agências elas não são eficazes. Enquanto no processo do agencialismo, nós consigamos, por forma dos movimentos sociais, o movimento negro, o movimento. Aqui eu falo especificamente o movimento negro na Bahia, por exemplo, os movimentos negros religiosos das religiões de matriz africana, até porque eu faço parte, eles gerem resultados. Franz Fanon, ele, quando trata do tema do racismo, ele trata de uma forma estrutural ou de uma forma agencial. Eu acredito que ele venha tratar de uma forma estrutural, tá? Só para entender o que é estrutura e agencial, né? Nos teus termos, porque talvez sejam definições que o Fanon não utiliza, e aí, né, a gente estaria fazendo o autor, né, falar aquilo que ele não disse. Mas o meu ponto, eu diria que ele trataria de modo estrutural, no sentido que é parte de um processo de colonização, certo? Lá no final de Pele Negra, As Máscaras Brancas, ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele diz que o racismo, né, como é que é? Ele é a consequência de um processo racionalmente organizado. Ou seja, o racismo é fruto desse colonialismo que foi pensado, que foi construído, certo? Que foi sistematizado para que uma determinada raça, né, fosse, por assim dizer, beneficiada e em detrimento de outra que vai ser prejudicada. Entendeu? Então, o Fanon, ele fala assim, diretamente de que o racismo é consequência do colonialismo, né? Eu vou colonizar, então como é que eu justifico esse movimento de colonização, né? Note que quando a gente está estudando filósofos modernos, né, que é o período histórico que está ocorrendo esse processo de colonização em África, aqui nas Américas, certo, e até mesmo na Ásia, os caras eles silenciam sobre isso nos seus textos. Eles não falam sobre esse processo. A gente vai ter John Locke escrevendo sobre tratado sobre a liberdade, entendeu? Vou aqui falar sobre a liberdade política, o direito à liberdade civil como direito natural e inalienável, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele era sócio, né, tinha ações ali na Companhia das Índias Ocidentais, que era escravocrata. Ou seja, ele lucrava com a escravidão. Parte da riqueza do John Locke, entendeu? É produto da escravidão. Grande parte, diga-se de passagem. Então, é aquela coisa que você para. Peraí, velho, o que é que esses caras estão falando? O que é que eles estão fazendo? Né? Eles falam uma Na coisa e realidade, agem de uma forma completamente diferente, entendeu? Então, quando a gente pega um Franz Fanon, ele é o cara que tem consciência de tudo isso, certo? Porque ele foi muito bem educado, então ele tem consciência de todo esse processo. E quando ele chega para escrever um Pele Negra e Máscaras Brancas, que ele mostra que a violência colonialista, ela é tão brutal e tão profunda, que ela atinge até mesmo a nossa psicologia, né? Se Freud vai dizer para a gente que, no fundo, o que a gente tem reprimido são
né, traumas ligados à sexualidade, etc. Francis Fanon vai mostrar que não. Francis Fanon vai mostrar que o negro ele tem traumas referentes à questão de ser humano, ser tratado enquanto humano. E para ser tratado enquanto humano, ele vai querer embranquecer, certo? Ele vai querer negar as suas características fenótipicas, né, biologicamente. Ele vai querer negar sua própria cultura, seus próprios valores, seus próprios costumes e afirmar, né, os valores, os costumes, a cultura e as características fenótipas do colonizador. Aí você para e diz: como é que eu vejo Fanon hoje? As mulheres negras utilizando chapinha, cara, alisando o Sim, cabelo, verdade. entendeu? Fazendo cirurgia, né? O Michael Jackson aí fez milhões de cirurgia para afinar o nariz, para poder afinar o queixo. Ficou branco, cara. Ele nasceu negro, terminou a vida branco. Que é isso? O desejo de ser humano, reprimido, não aceito. Mas ele não é aceito pelo sujeito, ele é imposto por essa sociedade pelo processo de colonização. É uma busca dele para se tornar um humano, né? Exato. Eu quero ser tratado enquanto humano, enquanto ser humano. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou negar tudo que tem de desumano em mim. Em outras palavras, eu negar tudo que tem de negro em mim. Porque quando eu nego a minha negritude, eu vou afirmar a branquitude e tentar participar do humano, né? Tentar participar desse humano, desse universal aí, que foi criado pelos modernos. Entende? Entendi, sim, entendi. Muito É obrigado. pesado, tá ligado? É pesado demais. É Porque pesado ele tá demais. falando da violência, né, que a gente sofre, que a gente. Cara, é muito louco, porque é como se a nossa existência, a nossa ontologia, né, o O ali, ela fosse moldada pela violência. A gente não pode ser determinado. Quem a gente é, existencialmente falando, não pode ser determinado pela violência colonial, pela violência racista. Entendeu? Mas é muito difícil. Eu digo isso porque, por exemplo, eu deixei meu cabelo crescer por muito tempo e eu fiz locks no meu cabelo. Ele ficou enorme, ficou grande, ficou bonito, muito bonito. E mas quando chegou um período que agora eu tô no final da faculdade, eu tô procurando emprego, tô procurando as coisas e eu comecei a perceber que eu tinha que me ver livre do meu cabelo para poder arrumar um emprego, porque senão não tinha essa possibilidade. Eu tive que tirar os meus locks. Eu criei por muito tempo meu cabelo para poder fazer isso. E eu sempre me identifiquei muito com meu cabelo, sempre achei ele muito bonito e nunca vi nenhum problema específico em relação a ele. Mas quando eu fui procurar emprego, eu percebi que isso era um impedimento. E aí, quando eu percebi que era um impedimento, eu tive que cortar, eu tive que deixar meu cabelo curto. E isso é uma merda porque, no final das contas, eu tive que ceder a algo que as pessoas geralmente não têm que ceder, desde que elas não sejam pessoas negras. Evanildo, o que eu tenho de colocar é o seguinte: estrategicamente faça, porque você tem que pagar boleto, como todo mundo. Se a vida adulta é pagar boleto, né? Tudo É exatamente isso. A vida adulta é pagar com boleto. Não importa o que aconteça. Você terminou com, né, um relacionamento. Os boletos vão chegar. Ah, meu cachorro ficou doente. Os boletos vão chegar. Entendeu? Não, não importa. Não importa o que aconteça. Na sua vida, os boletos vão chegar. Vida adulta é isso, é pagar boleto, né? Sim. Mas do ponto de vista estratégico, para pagar boleto, faça isso. Mas quando tiver a oportunidade de, sei lá, ingressar num concurso público, de se libertar, né, desse aparato, o faço, né? Eu perdi já emprego exatamente pelo mesmo motivo. Eu passei numa seleção, né, de Sim. emprego para uma escola e o cara veio me dizer que era uma escola evangélica e que não aceitava, né, homens com cabelo, né, cabelo longo, cabelo curto.
né? E aí eu tenho esse cabelo Surreal. aqui, e vira e mexe eu coloco trança raiz nele e etc, né? Ou eu deixo aquele black lá, que também gosto de fazer. E aí eu digo, cara, assim, eu não acreditei que o cara tava falando isso, pô. É surreal demais. O que é que tem a ver meu cabelo com a aula que eu vou dar? Se a competência, né, de uma pessoa for medida pela aparência, então a gente tá lascado. É Entendeu? A gente tá exatamente isso. lascado. Falando sinceramente. Então, assim, é uma falta de critério, certo? Não é uma falta de critério, não. Vamos ser sérios. É um racismo que está arraigado nessas pessoas. E elas praticam essa violência, porque isso é uma violência contra o nosso modo de existir, certo? Eu posso existir com o meu Black Power. Você pode existir com o seu, como é que é o nome? Com o Crocs, né? Sim, Com o Crocs. E isso não interfere na função que você vai desempenhar. Não interfere. Entendeu? Qual é a diferença de eu dar aula com black power, com trança raiz, ou com um cabelo raspado, careca? Me diga, o que é que isso vai modificar a minha aula? Em nada. nada. Até porque é sua eficiência. É você ser eficiente no que você está fazendo. Entendeu? Então, são essas coisas assim que a gente fica abismado. Mas isso é o quê? É o que o Fanon está trazendo. Isso daqui é consequência, obviamente, desse processo de colonização que a gente ainda que repercute ainda nos nossos dias. Quando um evangélico, uma escola evangélica me diz que eu não vou te dar um emprego se você não cortar um cabelo, ele está simplesmente dizendo: eu não vou te dar um emprego se você não existir da forma que eu quero que você exista. Entendeu? Sim. Você tem que existir dessa forma, tem que se adequar dentro desse formato, tem que se adequar dentro dessas categorias aqui. Se você escapa a isso, que é o que eu consigo compreender, né? Diga-se passagem, né? Eu só consigo compreender o que está dentro dessa categoria, então eu não aceito. Eu vou rejeitar, eu vou fazer de tudo para, né, ou desumanizar, inferiorizar e trazer toda a violência que a gente sabe que existe e que, querendo ou não, molda a nossa forma de existir, né? É complicado isso, velho, é muito pesado, mas, assim, existe, acontece hoje, né? E aí eu vejo grandes raps, né? A exemplo do Emicida, do Pacos, o Bacos do Blues aí de Salvador, entendeu? Que falam, que tocam nesses pontos, né? E trabalham muito bem. O Djonga também. O Djonga ele tem um clipe chamado Hard Trick, né? Depois Sim, eu já vi. pronto. O Hard Trick é incrível, porque a todo momento tá o cara ali com pele negra, né? Ele tá com a máscara branca e tudo mais, né? E aí, quando ele tá fazendo negócios ali entre os brancos, entre os grandes empresários e tudo mais, os caras reconhecem ele, respeitam ele porque ele tá com a máscara branca. Mas aí chega um momento que ele vai para a mãe de santo dele, lá para um terreiro, e você vê que naquele momento que ele está, né, exercendo ali a religião dele, né, ele retira essa máscara branca, a mãe de santo retira a máscara branca dele. Sim. E aí, o que acontece com esse cara no final? Né? Ele Eu, acaba sendo assassinado ali no clipe, né? Mas isso é eu muito, me, eu me muito. identifico muito porque eu sou da religião e aí eu me iniciei. E o período da minha iniciação foi muito difícil, no sentido de. ah, eu posso até dizer que não me importava, mas algumas situações eu percebia, enquanto uma pessoa que entende de alguns processos, eu entendia por que que as pessoas não queriam sentar do meu lado no ônibus ou no metrô aqui em Salvador. Às vezes as pessoas ficavam em pé o, O e lugar eu, por estar. vazio, né? O lugar É isso vazio, é aí. tipo. É pesado, mas a gente tenta levar em consideração que a gente tenta sempre dizer que está tudo bem quando não necessariamente está. Mas no meu caso, eu tentei levar e dizer que estava tudo bem, mas analisando de uma forma mais acadêmica, eu entendia que aquilo ali estava errado, que tinha alguma coisa esquisita em como aquilo estava sendo direcionado.
E foi a partir daí, inclusive, que eu comecei a pensar no processo da minha pesquisa e tal. Eu estou fazendo uma pesquisa agora de graduação que eu vou fazer o TCC e eu estou entrevistando terreiros de candomblé e perguntando para eles, assim, de forma mais simples, é, você sente que as legislações estão abarcando a proteção à liberdade religiosa de alguma forma? Sei que isso é um processo mais complicado que eu deveria levar em uma outra pesquisa mais avançada, mas eu pensei isso desde o processo da minha iniciação, em perguntar por que que as pessoas se comportam dessa forma e se as comunidades de terreiro elas estão se sentindo bem em relação a isso. E a minha pesquisa é relativamente relacionada a isso. Por isso que a minha pergunta foi em relação ao estruturalismo e ao agencialismo, porque, por exemplo, o meu orientador, que é Samuel Vida, a primeira coisa que ele me perguntou você vai trabalhar no sentido de entender o racismo enquanto estrutura ou entender o racismo enquanto uma agência possível de mudança? Por isso que eu perguntei, e esse foi o meu interesse em estudar Francis Fanon, para entender como ele enxergava o processo do racismo, se era uma estrutura ou se era passível de uma agência dos movimentos negros no Ó, Brasil. o que eu posso lhe dizer é que Franz Fanon ele é um revolucionário. Ele é o cara que ele vai levar a gente, né? Ele vai dizer que a saída é a gente se rebelar, entendeu? E tomar, né, as rédeas da nossa própria existência, né? Sim, No fundo, a gente ir contra todo esse processo de violência racionalmente estruturado do colonialismo, certo? E se libertar dele. Tanto que depois ele vai, né, publicar outros livros, né, vai ter textos políticos dele, vai ter uh, os Condenados da Terra e principalmente o quinto ano da Revolução Argelina, que é quando ele diz que o colonialismo acabou. Né? Eles conseguem se libertar, a Argélia consegue se libertar do colonialismo ali naquele momento. Ok, tem todo o problema hoje que a gente sabe que tem lá no Mar da Argélia e tudo mais, a galera sim. fugindo para a França, mas eles conseguiram se libertar do domínio do colonizador. E É isso sair de daí um problema para entrar para outro problema, né? é o ponto todo é que tipo, primeiro se pensou sair de um problema, o outro problema a gente resolve depois, né? Aquela coisa, um problema por vez. E Sim, isso daí é algo que faz parte do próprio Fanon. Eu consigo enxergar o, o que ele propõe, o projeto filosófico, prático dele, porque não é um projeto filosófico de ficar olhando, sim. entendeu? É um produto de ficar analisando aqui, refletindo, conceituando sobre qual é a melhor forma, né, de lidar com o problema de desumanização trazido pelo racismo. Pelo contrário, pelo colonialismo, pelo, né, o racismo que o colonialismo traz. Pelo contrário, ele diz que não, a gente tem que se libertar, certo? Tem uma passagem aqui que ele fala de um cara que ele está tendo sonhos, né? E dentro dos sonhos dele, ele abre uma porta, né? Quando ele passa por essa porta, ele se tornou branco. Aí ele diz que, olha, esse cara aqui, ele é meu paciente e tudo mais, né? Enquanto ele estiver dentro do meu consultório, eu vou tratar ele enquanto psicanalista, eu vou, né, mostrar a ele, né, tentar conscientizar o inconsciente dele disso daí, dessa questão desse desejo reprimido dele de ser branco, de se tornar branco. Mas fora do meu consultório eu vou dizer a ele, modifique as estruturas sociais. Por quê? Porque você não vai em nenhum momento, certo, curar-se sozinho. Tem uma sociedade que faz com que você desenvolvesse esse complexo de inferioridade. Uma sociedade em volta. Que, por exemplo, quando
te trata de tal forma, né, de estar no metrô, num ônibus aí em Salvador, e por você ser do candomblé e estar caracterizado enquanto tal, vestindo branco numa sexta-feira, né? E aí a galera não quer se aproximar, por tal, eles estão te desumanizando. A gente precisa sim, modificar as estruturas sociais. A gente precisa modificar isso. E é isso sim, que eu diz para o paciente dele, textualmente aqui falando, e depois ele vai fazer na agélia. E depois ele vai fazer, ele vai trazer em Condenados da Terra e nos textos políticos exatamente o aprofundamento dessa tese de que não existe cura individual para um problema que é coletivo. Não existe solução individual, entendeu? Para um problema sim, que atinge a coletividade. Talvez o grande problema é que um indivíduo chegou ao grau de sensibilidade de sentir esse problema e conseguir expressá-lo em alguma linguagem. Mas os outros também estão ali sendo, como é que eu posso dizer, né, sendo subjugados por ele, sim, sendo violentados diariamente por esse problema da colonização e do racismo. Então são essas coisas, entendeu? A partir do momento que a gente tem um jovem negro da periferia, né, dizendo que para ele ser reconhecido, ele tem que gostar, por exemplo, do que é dito como cultura branca, certo? De ler Dostoiévski, de ler, né, nada contra Dostoiévski, nada contra Shakespeare. sim, Todo sim, mundo tem que ler, entendeu? Todo mundo tem que ler, tudo sem problema. Mas a partir do momento que dizer que ele tem que ler isso, que tem, né, sei lá, como o pai da Agatha, que, meu Deus do céu, quando mataram a filha dela, ele disse: Não, mas minha filha não tem nada a ver com isso, com nada de errado, não. Minha filha fazia balé, minha filha fazia inglês. Que é isso, pô? surreal. É colocar a máscara branca para escapar de toda essa brutalidade, dessa violência que vem, entendeu? E que Sim, faz a mesma coisa que fez com aquele cara no clipe do Djonga. sim, Entende? Então é isso daí, entendi. pô, que a gente tem que parar para refletir com o Fanon sobre isso, né? Com os instrumentos conceituais que o Fanon traz para a gente, disponibiliza para a gente. No fundo, o Fanon está fazendo uma crítica severa do humanismo. No fundo, o Fanon está fazendo uma crítica severa da psicanálise. No fundo, o Fanon está fazendo uma crítica severa, certo? E eu posso dizer radical, no sentido marxista de ir na raiz da estrutura colonial, tanto econômica, social e cultural, no sentido de valores e costumes. Então, foi não esse cara aí, pô, que ele diz: olha, eu acho que ele é um agente. Ele diz: o grande problema da gente é a inação. Porque né, esse racismo colonial vai esvaziando a gente, né? O Mano Brown falou que, tipo, nossa, o racismo no Brasil não deixa o negro nem com ódio. Nem ódio o negro consegue ter. E se nem ódio ele consegue ter, ele não tem nada para lutar. O Brown fala isso, tipo, o ódio pelo menos é um sentimento útil, entendeu? Para uma guerra, para uma disputa e etc. Para uma tentativa de mudança. Exato, entendeu? Para mudar alguma coisa, para transformar alguma coisa que está lhe provocando aquele ódio, entendeu? Então, vê só, o Brau ele tá sendo totalmente fananiano, desculpa, certo? Por quê? Porque ele entendeu, ele chegou no mesmo grau de compreensão que o Fanon tem, entendeu? Chega um momento que o Fanon, ele vai dizer que, olha, alguns cultos religiosos são prejudiciais, né, para a revolução, para a libertação. Por quê? Porque quando o cara vai para o culto religioso, ele está lá com processo de ódio, e aí ele libera tudo aquilo, e no lugar dele lutar, entendeu? Para transformar, para mudar aquilo que ataca ele, né? Que violenta ele, faz ele sentir aquele ódio,
ele só vai ali na semana, naquele culto, liberta tudo e não transforma o que produz o ódio. Na segunda-feira, lá vai ele de novo. Sentir tudo aqui, em vez de transformar tudo aquilo que provoca esse ódio. Entende? Entendi, sim. Então, o ódio aqui é um sentimento útil. Útil para quê? Para transformação, para mudar as coisas. Para, como diria o próprio Fanon, para modificar as estruturas sociais. Entende? Sim, entendi. Muito obrigado, viu? Eu, Não, não, eu, eu acho massa, velho. Eu acho massa porque quando você coloca essas questões, você instiga a gente a refletir também. sim, sim, sim. Certo? Eu Mas já li realmente foi esse muito bom. texto, É já li esse texto uma. e fico. Eu já sabia que eu ia encontrar alguma resposta, algum processo de pensamento quando eu vim para aqui escutar vocês. Que massa, velho, que massa. Que bom. Vamos terminar essa introdução, que falta bem pouquinho. E aí a gente encerra hoje, né? Falta uma página e meia, e a gente encerra hoje, certo? Só falando, galera, aqui, para a galera dizer que ó, o Fanon, ele é filho do tempo, tá? Ele não tá pensando no futuro, ou no passado, etc. Não, ele tá pensando na época dele, tá? Ele Ele está aqui, ó, tratando. pertence irredutivelmente à minha época. Cara, isso daqui é extraordinário, pô, o cara falar isso. Eu acho foda, eu acho foda. Mas, assim, em certa medida, eu posso dizer que, como a estrutura da sociedade não é modificada assim de uma hora para outra, a gente ainda sofre, né, de alguns problemas que o próprio Fanon e a galera da época dele sofria. Entendeu? Por isso que a gente consegue apontar ainda nos nossos dias, né, com, obviamente, as lentes dele, né, com os óculos conceituais do Fanon, certo? Os problemas que ele está aí denunciando. Bem, vamos dar continuidade aqui, aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá bem, Evanildo? Vamos lá. Os 3 primeiros capítulos tratarão do preto moderno. Abordo o negro atual e tento determinar suas atitudes no mundo branco. Os 2 últimos são consagrados a uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir do negro. Né? Essa parte aqui, psicopatológica e filosófica, é a que me interessa muito. Né? E aqui diz, ó, Fanon ora usa a expressão nior, né? Ora a expressão negre. Esta última corresponde ao inglês nigger, né? E ao português preto. Expressões carregadas de discriminação, sinônimos de escravo no mundo colonial, a não ser nas honrosas exceções cultura negrê, poesia negrê e arte negrê, né, nas quais o termo assume uma conotação valorativa. Já o termo Nior corresponde ao black man do inglês e ao negro do português. Expressão respeitosas ou neutras, meramente indicativas. Entretanto, Fanon muitas vezes usa os 2 termos sem um critério mais nítido, às vezes na mesma frase, como visto acima. A análise é, sobretudo, regressiva. Né? Voltando aqui ao texto. Ele está dizendo que a análise é regressiva. Os quarto e quinto capítulos situam-se em um plano essencialmente diferente. No quarto capítulo, critico um trabalho que, na minha opinião, é perigoso. O autor O. Manoni está, aliás, consciente da ambiguidade da sua posição. E isto é talvez um dos méritos de seu testemunho. Ele tentou prestar contas de uma situação. Tenho o direito de declarar minha insatisfação. Tenho o dever de mostrar ao autor o que não me satisfaz no seu trabalho. Aqui temos outra nota de rodapé, que é Psicologia do Colonialismo, né, da colonização aqui, 1950. O quinto capítulo
que intitulei, entre aspas, A Experiência Vivida do Negro, é importante por várias razões. Ele mostra o preto diante de sua raça. Percebemos que não há nada em comum entre o preto deste capítulo e aquele que procura dormir com a branca. Encontramos nesse último um desejo de ser branco, uma sede de vingança. Em último caso, aqui, ao contrário, assistiremos aos esforços desesperados de um preto que luta para descobrir o seu sentido de identidade negra. A civilização branca, a cultura europeia, impusera ao negro um desvio existencial. Mostraremos, em outra parte, que aquilo que se chama de alma negra é frequentemente uma construção do branco. O negro evoluído, entre aspas, né? Escravo do mito negro, espontâneo, cósmico, a um dado momento sente que sua raça não o compreende mais. Temos uma nota de rodapé. O termo evoluído, entre aspas, na tradução de evoluir, está entre parênteses porque tem uma significação histórica e ideológica. É a expressão pela qual o colonialismo francês designou o africano, ou o nativo em geral, que foi educado dentro da cultura francesa e abandonou sua cultura tradicional. Aqui, né, foi nessa frase, então vamos aqui. Ou que ele não compreende mais, né? Então aqui o negro, né, não sente mais a sua raça ou não compreende mais ela. Nossa, é tirar a identidade da pessoa, cara, esvaziar ao ponto de nem identidade ter. Então, ele facilita-se disso, e desenvolvendo essa diferença, essa incompreensão, essa desarmonia, encontra o sentido da sua verdadeira humanidade. Ou, mais raramente, ele quer ser do seu povo. E é com a raiva nos lábios e a vertigem no coração que ele se joga no grande buraco negro. Veremos que esta atitude, tão absolutamente bela, rejeita a atualidade e o devir em nome de um passado místico. Por ser antiliano de origem, nossas observações e conclusões só são válidas para as Antilhas, pelo menos nas partes que tratam do negro em sua terra. Um estudo deveria ser dedicado à explicação das divergências que existem entre antilianos e africanos. Talvez o façamos um dia. Pode ser também que ele se torne inútil, do que não poderíamos senão tirar motivo de satisfação. Extraordinária, né? Como ele escreve, pô. Pode Muito bom. se torne Ele, inútil, ele escreve muito bem. né? Extraordinária, extraordinária. Do que não poderíamos senão tirar motivo de satisfação. Incrível, incrível, incrível. Mas assim, ele dá a estrutura da obra dele, né? E deixa claro que ele está fazendo, né, um estudo psicanalítico. Só que, ao mesmo tempo, quando ele diz isso, ele diz que tem algo que escapa ali à psicanálise. E é exatamente quando ele vai, nesse quarto capítulo aqui, né, falar sobre a questão da psicopatologia e a filosofia do existir negro. Por quê? Porque você precisa, né, querendo ou não, subentender uma antropologia filosófica, em outras palavras, uma ontologia do que é o ser humano, para poder, obviamente, estabelecer, né, a psicologia dele. Entendeu? Sim. Então, pode falar. Não, eu concordei. Oi? Não, eu só concordei nele. Entendeu? Então, é bem isso, certo? E isso daqui talvez seja a coisa que mais me interessa nesse texto. Porque, ao meu ver, para o Fanon, a nossa ontologia não é algo fixo, dado, acabado. Entendeu? Que a gente não pode modificar com o passar do tempo. Pelo contrário, a gente transforma o mundo e o mundo nos transforma. É um processo dialético, certo? Onde eu consigo, né, de tal forma, modificar a minha existência, modificar a minha ontologia, a minha essência. Entendeu? E isso daí eu acho que
deve ser a pedra de toque. Porque talvez o Fanon seja o cara que tenha dizendo aqui, olha, beleza, a nossa ontologia não é algo fixo, não é algo dado, mas é algo mutável, algo que pode ser lapidado com o passar do tempo. Mas quem tem que lapidar somos nós. Em outras palavras, quem tem que assumir, né, o controle, ou por assim dizer, a autonomia do processo de transformação e de dizer quem é você mesmo. Em outras palavras, ninguém vai dizer quem é um negro a não ser o próprio negro. Ninguém vai dizer quem é determinado indivíduo a não ser o próprio indivíduo. E isso em si já começa a constituir a sua própria liberdade, já começa a arrancar a máscara branca. Entende? Entendi, sim. Muito bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, galera aí que está assistindo. Valeu mesmo. A gente terminou a introdução, certo? Próximo encontro daqui a 15 dias. A gente vai para a questão aqui do primeiro capítulo, o negro e a linguagem. Por quê? Porque, gente, é incrível a questão da linguagem, no sentido que quer colonizar o povo, primeiro transforma o modo até como eles falam. Não permita que ele fale a língua nativa, mas ele tem que falar o idioma do colonizador, né? Mas aí o próprio Fanon vai dizer que tipo a gente pode, né, aprender o idioma do colonizador para amaldiçoar ele, né? Isso é bem interessante também, porque a gente faz isso, né? Se a gente olhar quando a gente fala gíria, os caras não entendem a gíria. Eles acham que entendem, mas não entendem, né? E a própria linguagem iorubá, eu só vou falar iorubá porque é a religião de onde eu venho, de onde eu fui renascido. E foi proibida, né, de ser falada. E o comum era ser falado português, tanto é o certo que dentro das regiões de matriz africana, geralmente, nos cultos de caboclo e os cultos que são mais abrasileirados, a Isso gente fala muito mais português do que fala a linguagem iorubá. a língua tem poder, né? É aquela coisa. Se você pegar, sei lá, a Bíblia, o Gênesis, né, no início era o verbo, né? No início era a palavra. Então, note que a linguagem, ela é muito carregada de peso, de poder, de semântica, né? E isso daí pode servir tanto para aprisionar quanto para libertar. É uma via de duas mãos, por assim dizer, né? É uma via de duas mãos. Talvez o fã não tenha total noção disso. O bom é que ele nesse capítulo, eu vou dar spoiler, tá? Tô dando spoiler. Ele vai descrever, né, o processo de você aprender francês nas Antilhas, né? De falar francês enquanto você é um antiliano, entendeu? E isso daí é muito complicado, cara. Imagina, né? Porque a gente sabe que uma das consequências do processo de colonialismo é você não permitir que o outro pratique a sua própria religião, não permitir que o outro fale sua própria língua, não permitir que ele tenha seus próprios valores, costumes e etc. Então, isso aí é muito complicado, Evanildo, né? Dá certo? Então, é punk, é punk. Mas eu acredito que seja isso. Gente, eu só tenho a agradecer ao Evanildo, a o fone deu problema, ok, ok. A Evanildo, é, ao leitor subjetivo, a Ivanice, certo? A galera que esteve aqui nesse nosso segundo encontro, valeu mesmo. É muito importante que depois né, do ataque que a gente sofreu lá na nossa primeira, né, eu que agradeço, cara. Daqui a 15 dias estamos aqui de novo para ler esse daqui, certo? Juntos e comentar e debater. Se quiser ler de antemão, pode ler. Chega aqui que a gente vai debater bastante, certo? Conversar bastante sobre isso. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, galera. Um grande abraço aí, certo? Aguardo todo mundo daqui a 15 dias. Cheiro no coração e vamos à luta.